tem uns personagens na nossa cultura, né, cara? Nessa cultura ocidental que parece que eles aparecem em todo canto. Um deles que eu tava pensando hoje é o filho do amigo da mãe. Você já teve um desses que apareceu na tua vida? Cara, na verdade eu tive poucos, já tive os primos distantes, né? Mas tá falando o quê? Em questão de comparação? Não. Esse é um cara incômodo, tá entendendo? Essa amiga da sua mãe sempre traz o filho pra, vamos dizer, brincar com você. E o guri é sempre uma peste? Não, eu não tive essa sorte, não, vamos dizer assim. É mesmo, cara? Você foi sortudo nessa daí, porque meu amigo, já passaram uns lá em casa, que Deus me livre, velho. Você não tem ideia. Mas e aí, conta a situação. Olha, teve uma vez que o guri, né, o filho do amigo da minha mãe, a mulher foi lá pra casa pra conversar, jogar fora, sei lá o que ia falar, não sei, não lembro mais, isso já faz mais de 20 anos, né? Mas, enfim, o guri tava lá, cara. E aí, eu tava jogando videogame junto com meu irmão. Sim, Entendeu? sei. E o guri ainda era menorzinho, não se ligava muito nesses negócios, mas era atentado, entendeu? Então, assim, eu lá, feliz da vida, jogando, sei lá, acho que era Final Fantasy VII, pra você ter uma ideia. Aham. E aí, meu amigo, eu tinha aquele Play 1 pequeno, você lembra daquele? Que ele era bem pequenininho, era praticamente um Discman. Sim, sei qual que é. Que era bonitinho ele. É, branco, mó bonitinho, era um videogame legal, né? Tô lá jogando Final Fantasy VII, e o guri, atentado, claro, ficava pulando de um lado pro outro, entendeu? Aham. E esse pular de um lado pro outro é por cima do fio do controle, tá entendendo? Aham. Aí você sabe quando você fica fumaçando, mas você não pode falar nada porque tua mãe tá ali do lado. Sei muito bem como funciona. Até que, adivinha o que aconteceu, cara? O É. guri, o atentado, tropeçou no fio. E aí, cara, mas, bicho, o coitado do videogame voou tão longe, mas tão longe, que todos os fios dele desconectaram. Sacou? O bicho voou por cima da sala, bateu no chão e se despedaçou em 3 pedaços, cara. Olha, que é isso, cara? Sério, quebrou teu videogame. Não é sacanagem. Aí que tá querendo guerra. Não quebrou porque aquele videogame é guerreiro, velho. O bicho, pedaço, cara, foi pedaço pra todo lado, entendeu? Mas aí depois eu, com o olho arregalado, querendo matar o guri, entendeu? Minha mãe e a amiga chegaram da hora, o guri correu pra trás do rabo da saia da mulher, claro. Mas, meu irmão, o sangue que eu tinha no olho ali naquela hora, aquele guri não sobrevivia, não. Eu imagino, acontece. E eu tive muitos inimigos infantis. Olha aí, o cara. Mas voltar desse da amigo da mãe, ainda não cheguei a ter, não. Não, mas Igor, olha só, deixa. Assim, hoje eu sou calminho, tranquilo, relaxado, entendeu? Sangue de baiano na veia. Mas, quando eu era, né, no início da adolescência, eu não era assim, não, cara, calminho, não, sacou? Eu tinha lá meus momentos. O Léo era cheio do veneno, então, né? Eu lembro de uma vez que eu tava. Eu não sei mais qual era o contexto, mas eu sei que eu tava brigando com meu irmão, entendeu? Uhum. E meu irmão, quando era novo também, não era, não era meio santo. E ele pegou um tamanco da minha mãe pra dar na minha cabeça, cara. E aí, o tamanco voou e, né, bateu na minha testa, cara. Do jeito que eu tava. Sabe quando você deita, assim, nas suas costas, preparado pra dar um bicudo? Sei. Então, o tamanco me atingiu desse jeito, eu rolei pra trás e voltei com um bicão no meio do peito dele, que o guri voou pela sala. Você sabe quando a gente tá estudando parábola no colégio? Sim, sei. Pois é, a que você faz a parábola num plano cartesiano, sacou? Voou. Foi aquilo dali, cara. Foi naquele momento que eu entendi pra que serve a matemática, sacou? É pra calcular a parábola que o teu irmão faz quando você dá um bicão no peito dele. Tá certo, aí o cara aplicando aí os métodos físicos na briga com o irmão. Lá em casa já era um pouco diferente, a gente brigou muito na adolescência, só que eram umas brigas técnicas, né? Porque meu irmão ele fazia karatê e jiu-jitsu e eu fazia jiu-jitsu, né? Então, tipo assim, não era briguinha, tá ligado? Aí depois a gente ficava comentando sobre quem aplicou melhor o golpe, essas paradas assim.
Mas peraí, vocês ficavam disputando pra ver quem tirava o joelho do outro do lugar primeiro? Véi, eu lembro que eram umas brigas à toa, né? Eu acho que quando a gente é pequeno a gente briga muito à toa. Qualquer coisa tá valendo uma briga, mas lá em casa já teve muitas dessas aí, mas... eu não terminei de contar o que aconteceu com o videogame, né? Diga. Então, ele sobreviveu no fim das contas, e por incrível que pareça, eu só coloquei os pedaços dele de volta no lugar, tipo aquela capinha que tinha onde você fechava pro CD rodar. Uhum. Aquilo dali voou pra um lado, o CD voou pro outro, o videogame voou pra lá e tal. E no fim das contas eu só coloquei tudo de volta, liguei e tava funcionando, cara. Tá certo. É aquelas... Esses videogames antigos, eles tinham umas manhas muito loucas, né? Assoprar cartucho. Eu lembro que naquela época eu me achava engenheiro, que eu mesmo arrumava meu controle do Super Nintendo. Tá aí. Eram resistentes. Mas essa não foi a única história desse guri, entendeu? Teve mais. Cara... Essa outra eu só fiquei sabendo depois. Mas o guri passou detergente na escova de dente, velho, da minha mãe. Não, aí é demais. Aí já é outra história. Eu mesmo bateria no moleque, né? Não, eu tô enganado. Não foi detergente, foi espuma de barbear. Agora eu lembrei. Passou espuma de barbear na escova de dente lá de casa. Cara, e de vez em quando, a amiga da minha mãe tinha que trabalhar e largava esse guri lá, entendeu? E aí a gente tinha que ficar lidando com a peste, bicho. Mas caramba, velho. Eu tava lembrando dessas coisas hoje e eu acho que é daí que eu aprendi a ser paciente, entende? Porque se você conseguiu sobreviver a uma peste dessa... O que são os traumas da vida, né? Em comparação ao trauma da infância. Mas no fim das contas, o que não te mata, né? Te fortalece, tá certo. Nesse caso aí me deixou um pouquinho mais resistente aos perrengues da vida, né? Que nunca são poucos. Não, nunca são. Sobre esse negócio de gente chata, a única coisa que talvez me incomode muito, porque eu penso o seguinte, ambiente de trabalho, seja na juventude, quando você começa a trabalhar, ou seja em escola, dá pra você desviar das pessoas chatas. Os chatos estão aí sempre pra te incomodar, né? E eu sempre sou o cara que fico mais na minha, dependendo do ambiente, e principalmente ambiente de trabalho, né? Mas desde a escola eu sou mais na minha nesse sentido, né? Não sou de ficar chamando a atenção de grandes públicos, mas eu acho que todo lugar sempre me perseguiu os dois opostos que eu mais odeio. Ou a pessoa que acorda muito feliz e não para de falar, ou o reclamão, cara. O reclamão... Cara, os reclamões, eles me irritam de um nível que você não tem noção. É aquele cara que, tipo, ele vai pra escola, aí o professor veio. Aí o cara, o professor veio. Puta, mano, tu vai fazer o que aqui, cara? É óbvio que o professor vai vir, saca? Então, esse antagonismo, né, de pessoas que acordam muito alegres e os reclamões da vida sempre me estressaram. Pô, mas esse negócio aí do professor não veio, eu vou te falar que na minha época, cara, não era tão incomum assim não, viu? Não, o professor veio, né? A reclamação que o professor veio. Não. O que eu digo é que, assim, cara, eu lembro que quando eu tava no ensino médio, eu não sei se ainda mas eram 6 aulas por dia. É desse jeito ainda? São 6 aulas. Então, dessas 6 aulas, era certeza que você ia ter 5, entendeu? Talvez 4, mas nunca 6, velho. 6 era impossível. Tipo, todos os professores no colégio, no mesmo dia, não dava. Impossível. Eu acho que você vai muito de colégio pra colégio, né? Mas realmente você tem, principalmente escola pública, você tem um nível de falta de professores muito alto, né? Por causa que, às vezes, é atestado, alguma coisa do tipo, né? Mas varia de escola pra escola, né? Da direção da escola. Quem sabe um dia a gente não expande esse assunto aí pra um programa inteiro, né não? Podemos sim. Período de escola e todas as suas complicações. É isso aí. E agora que a gente já tá aquecido, Igor, pra onde é que a gente vai, hein? Sobe a música. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos sobre romantismo. Vem com a gente que o papo tá emocionante.
Igor, aconteceu uma coisa, cara. Diga. Meu amigo, parece que o povo finalmente soltou o jacaré do teclado e resolveu soltar os comentários. Acredita nisso? Aí tá vendo? A gente tá falando sobre reclamação. Tem reclamação que vem pro bem. Pois é, pelo menos uma, né? Tá servindo pra alguma coisa. Minha gente, solta o jacaré do teclado, cara. Não tem limite de caracteres aqui, não. Pode digitar os seus comentários lá. Eu vou até abrir uma água com gás, porque é a segunda bebida mais gostosa do mundo, em comemoração a eles. Acho que deu pra escutar o barulho aí. É, eu ouvi aí. É quase um champanhe, né? É bom demais. Pois é, a gente teve lá no YouTube vários comentários, né? Muita gente falando, mas teve um comentário aqui do Cristal Sistemático. Eita, eu não vou nem zoar de nome, porque se vocês soubessem o meu e-mail pessoal, cara... Leozinho Dragon Ball Z, só pra vocês só saberem. Não, mas geralmente quando eu vou falar o meu e-mail em público, eu já começo falando assim, olha, eu primeiro queria dizer que eu era jovem, já fazem muitos anos que eu criei esse e-mail e agora não dá mais pra trocar, ok? Ok, esse aqui é meu e-mail. Tá, meus e-mails sempre estiveram voltados com o negócio de skate e tal. Aí eu fui criar um que já um pouquinho no início da fase adulta e acumulei muitas responsabilidades nesse e-mail. Então não dá pra você se desfazer do e-mail, né? Aí você vai citar no meio de todo mundo, meu Deus, aquele constrangimento. É impossível se livrar desses e-mails antigos, cara. Eles já viraram parte da tua vida, sacou? Já tem um monte de serviço atrelado, já era, meu amigo. É seu pra sempre. Eu fico imaginando quando o Sem Gravidade virar uma grande startup e começarmos a vender os negócios, né? Fazer consulta de planilha e tal, a apresentação de sócios, e você virar assim, ó, meu e-mail é Leo Dragon Ball Z, né? Underline Pico. E o seu Igor Skater Boy. Avril Lavigne Forever. Aí complica, né? Perde totalmente a credibilidade de seriedade, mas é isso. Pois é verdade, mas teve até comentários sobre isso, mas eu vou comentar com um aqui. O Cristal Sistemático, ele começou falando bem assim, olha, isso foi no episódio aí do Som dos anos 2000, falando bem assim, cara, adolescente é uma praga. Pois o difícil é discordar, né? Aproveitei bem meu tempo, mas nunca gostei dessas músicas coreanas. São horríveis. É tudo fabricado, indústria musical. Hoje em dia, são poucos que têm virtuosidade e talento próprio. Excelente canal. Olha aí. Acabou com um elogio aí pra gente? Tá certo. Agradeço o elogio. Mas o hater dos fãs de K-pop, eu dispenso um pouco, tá? Inclusive, dizem que eles são mais articulados que o próprio PCC. Então eu tô de boa. Eita, é mesmo, que eles se chamam de, como é que é? É The Army, né? Tipo é o exército. E cara, olha só que interessante, eles nem falam que são o exército de alguma coisa, eles são só o exército, entendeu? É pra intimidar mesmo. Exatamente. E eu garanto que eu não subestimo, né, o exército. Ah, não, deixa eles quietos lá, vão derrubar o sem gravidade, eles ainda são poderosos, gente. A gente não tem peito pra peitar ainda não, tem que crescer uns cabelos aí primeiro, né? Tá certo. E o próximo comentário? A Fátima Vox Oficial, ainda no episódio sobre filmes de terror, ela fala assim, não escutem esse podcast sozinhos. Tô zoando. Confesso que não sou fã de filme de terror, mas tem um que assisti e me arrependo amargamente. Olhos Famintos. Que filme nojento. Você já viu esse? Não, provavelmente já assisti sim, mas não vou lembrar agora. Olhos Famintos. Ah, cara, Olhos Famintos eu acho que é um que tem um bicho que acorda a cada 33 anos pra comer o olho do povo. Um negocinho, né, não? Ah, sim. Na verdade, não lembro não, cara. Não, porque... sim, claro. É porque eu lembro de alguma coisa que tinha o negócio que agora de comer olhos, aí já fugiu já da minha zona de compreensão. E olha só, fechando aqui os comentários, tem também a Ana Ludias que ela mandou bem assim, oba, nova temporada, bem-vindos de volta, rapazes, para deixar a realidade a nossa volta ainda mais colossal. Difícil a escolha entre Aladdin e Scooby-Doo, hein? Belo retorno. E aí? Aladdin sempre. Sou time Aladdin total. Eu acho que as duas teorias foram muito boas, né? Uma do Scooby-Doo com Riponga lá e... Mas Aladdin, depois de continuar de uma guerra mundial, que eu acho que tá prestes a acontecer, sacanagem. Mas é muito boa. É isso aí. Mas e aí? Vamos falar aqui onde é que o povo pode encontrar a gente, Igor? Tem lá no Twitter, que é o @LeoSemGravidade, @SemGravidade_PC. Também estamos disponíveis no Instagram através dos endereços @LeoSemGravidade,
Prof. Igor, PH, @Sem Gravidade Podcast. Tem no Facebook também, se ele ainda existir, facebook.com/Sem Gravidade Podcast. Estamos disponíveis no YouTube através do endereço www.youtube.com/Sem Gravidade Podcast. Ou você pode buscar na barra de pesquisa Sem Gravidade Podcast, que vai nos encontrar. Pois é, esse daí até onde eu sei ainda não caiu, então vai estar lá, pode procurar, gente. Estamos também nas rádios, lá toda quinta-feira na atrasfm.com, e no dia anterior, na quarta, a gente tá também na shockwaveradio.com.br às 4 da tarde. E a gente tem uma coisinha pra falar pros nossos queridos ouvintes aí, Igor, pros nossos astronautas. Algo que a gente, bom, não que eu me recorde, mas a gente não falou ainda, que é sobre o apoio coletivo, meu amigo. Exatamente. Pois é, a gente criou o apoio coletivo e ele vai servir para dar suporte ao aplicativo, né? Só que a gente não falou nada ainda, porque a gente não lançou o aplicativo, mas o nosso apoio coletivo tá lá, tá bonitinho, apoiocoletivo.com/Sem Gravidade Podcast. E se você quiser pagar um café pra gente, ou quem sabe um suco de laranja, fique à vontade, coloca uns trocadinhos lá que a gente agradece. Exatamente, logo mais vamos ter conteúdo exclusivo e disponibilizar esses conteúdos exclusivos a partir aí de uma compensação por aqueles que nos apoiam, etc. Trazendo uma gama de material, né? Tanto para questões de entretenimento, né? Eu até falei que logo a gente vai lançar até o episódio, o making off dos episódios, né? Que rola muita coisa, inclusive com convidados, né? Às vezes até acontece de ter um papo de 1 hora depois do programa, e para além disso, alguns cursos especializados em história, falando de todo o nosso background também para a formação do podcast, pelo Léo, e storytelling, por aí vai. Vai ter muita coisa, a gente tá fechando os detalhes ainda, mas quem quiser pagar o cafezinho pra gente, já fiquem à vontade, já podem ir lá no apoio coletivo. E eu tô falando isso pra vocês, gente, porque já teve gente que achou o apoio coletivo do Sem Gravidade, já colocou um dinheirinho lá, viu? E a gente, olha, a gente não é metido não, viu? Qualquer troco que vocês colocarem lá, a gente já tá agradecendo demais, gente. Por ter uma pessoa só, eu já estou extasiado nas nuvens. Exatamente, todos vocês são importantes e essa é uma contribuição muito agradável aos nossos olhos e também ao nosso bolso, né? Por esse trabalho que fazemos aqui. É isso aí. E você já sabe onde pode encontrar a gente, manda um comentário lá e a gente tá esperando vocês. E é exatamente isso que queremos deixar. Lembre-se também que temos a nossa xícara, muito importante para você tomar o café, na loja estampei.com.br/sem gravidade. E agora sobe a música. Igor, pro povo que acha que a nossa corrente é complicada, é porque eles ainda não deram uma olhada no que aconteceu lá no século XVIII e XIX, né, cara? Sim. Você fala sobre o grande rompimento, ou a ética burguesa que nasce e vai refletir diretamente nas artes e na literatura. Cara, que período maluco. Teve de tudo, bicho. Parece uma novela mexicana aquele negócio, sabe? Só falta mesmo... Assim, aliás, nem falta isso, porque ali naqueles rolos ali das famílias imperiais e dos reis que tinham ali na Europa, o que não faltava era tema de novela, né? Irmão com irmão, essas coisas meio estranhas. Não, com certeza. E principalmente com a ideia do renascimento, que vai trazer essa ideia de autonomia humana, que começa também ali um pouco em Florença, você vai recitar, com o passar do tempo, até chegar na Revolução Francesa, um novo tipo de sociedade, uma sociedade que pensa mais no indivíduo, que pensa mais no domínio da razão. Depois, em contraponto a isso, você tem uma nova escola de pensamento aí, que vamos falar sobre ela hoje. Exato. E aí a gente já coloca vocês aqui em um ponto certo dentro da história, né, ali pro fim do século XVIII, 1780, 1790, talvez um pouquinho para trás, né, se a gente for considerar a Revolução Americana também como parte do que desencadeou tudo isso, até lá pra metade do século XIX, cara, e o negócio mesclando meio um pouquinho ali com o impressionismo, mas a gente não vai falar de impressionismo hoje. Hoje é dia de falar do romantismo, meu caro. Exatamente. E algo que é essencial para se falar do romantismo é lembrar que faz jus o nome da escola, porque nem sempre o nome da escola literária ou a forma de pensamento filosófico faz jus ao que quer
dizer de fato, né, o conceito. E o romantismo não, o romantismo faz jus a isso, né? A supervalorização dos simbólicos, da subjetividade, por aí vai. Peraí, você tá dizendo que tem gente que usa um termo pra dar nome numa coisa, mas que aquilo não é exatamente o negócio? Tipo, República Democrática da Coreia do Norte? Um negócio assim? Ou solidariedade orgânica de Emily Durkheim. Solidariedade, o termo solidariedade não significa solidariedade como entendemos, né? Mas coesão. Acontece muito dentro das ciências humanas, faz parte. Uhum. Pois é. E aí, a gente tem aquele período ali que tava... Cara, tinha muita coisa acontecendo. Essa é a verdade. Ali no fim do século XVIII, partindo pro século XIX, é onde a coisa ficou braba mesmo, né? Porque, como eu disse, você teve a independência americana em 1776, depois você teve a Revolução Francesa em 1779, você teve as guerras napoleônicas logo a seguir, você teve a Guerra do Paraguai aqui no Brasil, você teve a independência do Brasil, você teve o primeiro reinado. Cara, parece que tudo resolveu acontecer ao mesmo tempo. Sim, isso aí tem uma explicação anterior, né? O que acontece, né, pra gente chegar até esse ponto? Existe uma coisa que todo mundo aprende na escola, mas poucos entendem, né, o que realmente está acontecendo. Você tem a mudança ali do teocentrismo pro antropocentrismo. Só que essa mudança ela não acontece de uma vez, né? E quando a gente fala isso, obviamente que eu tô falando do Renascimento, do Iluminismo, e depois depois dos acontecimentos pós-iluminismo, porque na verdade o iluminismo segue até hoje, se a gente for parar pra pensar, né? Vivemos nessa sociedade que acredita em supervaloriza muito a razão. Mas todas essas coisas vão culminar depois nesses acontecimentos que você falou. Mas tudo tem como base a ideia de autonomia humana, né? Que o homem ele pode mudar o mundo que se apresenta, que o mundo que se apresenta ele não é só dado por Deus dentro de uma perspectiva determinista, mas que o homem ele tem poder de mudança. E isso nasce também com a releitura dos pensadores gregos e daquilo que o Império Romano deixou. Aí, a partir disso, você traz nas artes, principalmente, porque as artes são muito importantes para evidenciar aquilo que um tempo está começando a pensar, né? Você começa a evidenciar novamente o homem como centro das coisas, o homem como alguém que pode mudar o mundo e a ideia de livre-arbítrio, né? Você tem Erasmo de Roterdã, que é um desses pensadores católicos, que também vai trazer essa ideia de autonomia. Poxa, Igor, isso que você falou agora me deixa tão preocupado, cara. Porque se a arte é uma expressão dos tempos que estão postos, né? Do que a gente tá vendo e da qualidade, talvez, do espírito humano daquela época. Cara, eu tô com dó da nossa época, porque, pelo amor de Deus, tem tanta arte lixo que tá, né? Cara, eu acho que é porque quando a gente vai falar sobre o meio artístico, o que se evidencia mais em mídia e etc., na verdade, são aquilo que causa polêmica. Mas o ser humano ele é muito produtor de arte, né? Independente de qualquer coisa. E quando eu falo assim, e eu falo que eu tenho um certo receio, sem teorias da conspiração, porque tem algumas pessoas que voam muito nesse assunto, né? Mas assim, essa nova geração que está por vir é muito temeroso talvez o caminho que possa seguir, né? Como, principalmente nas questões de bioética, né? Sobre como vai se trabalhar o ser humano, com a evolução dessa provável engenharia genética. E você percebe que as distopias que nós escrevemos, principalmente os sul-coreanos que estão entrando de cabeça nesse tipo de distopia, né? Tem essa série que saiu, Round Six, né? Principalmente os sul-coreanos, eles estão trabalhando muito com essa questão de um mundo que se perde um pouco a noção de humanista. E você começa a trabalhar sem limites da bioética, sem limites para tecnologia, né? Uhum. Acho que é algo que foi retratado em Gattaca. Você chegou a ver esse filme? Não. Muito bom, cara. No futuro, você é um pária da sociedade se você nasceu do jeito normal, entendeu? Uhum. Todo mundo é feito via bioengenharia e quem tem mais dinheiro compra melhores atributos pros filhos, sacou? Admirável mundo novo, né? Tá aí. Não, mas o Admirável Mundo Novo é um pouquinho pior do que isso, porque nesse você ainda tem alguma escolha através do dinheiro, do teu status, aristocracia, no fim das contas. Em Admirável Mundo Novo, todo mundo é clone. Não tem pra onde correr. Mas todo esse tipo de coisa, eles são discutidos primeiro nas artes. Você lembra daquela família, eu vou esquecer agora o nome do desenho, que é um desenho onde é uma família tecnológica,
época que toda a família dirige carros voadores. Jetsons. São os Jacksons, né? Eu lembro que os Jacksons, eles trabalhavam em casa, né? Era trabalho remoto, conversando com o chefe ia aparecer no meio da sala, e no meio da sala, no jantar da família, no café da manhã, o chefe dava as ordens e o pai ali, ele tinha que seguir as ordens. Tudo isso achávamos que era um pouco distante da nossa realidade quando o desenho foi criado. E agora em 2020, 2021, se tornou uma grande realidade de trabalho remoto, não só o trabalho remoto, como diversas outras coisas que ali são retratadas. Então, assim, a arte, ela tem uma palavra quase profética, obviamente que não é isso, né? Eu acredito que é porque ela retrata aquilo que temos no inconsciente coletivo. É como se fosse o ato falho de Freud, né? Você fala uma coisa que todo mundo pensa, mas ninguém fala. E a arte, ela tem esse poder. E voltando aqui pro nosso episódio, o renascentismo, ele vai reviver essas coisas sobre a autonomia do ser humano, que depois, na minha visão, vai cair na subjetividade do romantismo. Perfeito. E olha só, uma coisa interessante para se falar também é que em muitos pontos da história, os movimentos que surgem, eles funcionam meio que como um pêndulo, sabe? Sabe o pêndulo do relógio, que ele vai para um lado e para o outro? Certo. Quando o pêndulo atinge um dos extremos, a tendência dele é voltar com força até atingir o outro extremo, né? Sim. E dentro disso daí, já aproveitando o seu comentário, falando sobre iluminismo e tal, você tinha uma exacerbação do racionalismo, né? Era o que era mais valorizado, né? Partindo meio ali para aquela física de Newton, né? Tudo é determinado, todo o universo é só matéria, e a gente só precisa entender qual é a organização correta da matéria para conseguir avançar. A mecânica clássica. Exatamente. Já o romantismo, ele vem, cara, como um contraponto desse pêndulo. E ele vem pra exacerbar justamente o oposto, que são as emoções, tudo muito à flor da pele, né, cara? Você quer mostrar que você sente, e que você sente muito. Exatamente. Essa subjetividade do ser humano. Sabe que o romantismo, ele é a expressão do nascer da burguesia, né? E quando a gente fala de burguesia, para quem não entende, você só escuta de burguesia ou pela boca de um marxista ou por discussões pífias. A burguesia, na verdade, você teve duas revoluções burguesas principais, né? Que é diferente da independência dos Estados Unidos, que vai fundar direitos humanos, né, voltados ali mais pro puritanismo. Mas você tem duas revoluções burguesas, que é a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. As duas vão gerar filhos diferentes, né? Tanto que a inglesa está mais ligada à direita e a francesa mais à esquerda, que é a alta burguesia na Inglaterra e a baixa burguesia na França. E é muito engraçado como tempos mais de bonança, tempos que você tem mais abundância de coisas, elas geram sociedades mais sentimentais, que na minha visão não é tão ruim. Eu só acho o problema quando isso se torna um exagero. E o romantismo, ele vem exatamente com essa ideia, né? Da subjetividade do indivíduo. Agora que você não precisa de guerra, que você não tá derrubando imperadores, agora eu posso falar de sentimento. Agora, antes disso, fica muito difícil você falar sobre sentimentos se você tá travando guerras. Sim, e os românticos, eles abraçaram esse exagero pras emoções, né? Uhum. Eles abraçaram esse exagero pras emoções, mas de um jeito, cara, que aliás, é fácil da gente retratar, talvez com aquele exemplo que você dá sempre, Igor, que é de Romeu e Julieta. Que Romeu e Julieta, na verdade, é um aviso, né? Não sejam desse jeito. Exatamente. E os românticos entenderam, não, é assim que a gente tem que ser, a gente tem que fazer isso. Eles idealizaram a realidade. É como se a realidade fosse um quadro com cores supersaturadas, entendeu? E poucas formas. E isso é interessante porque em alguns dos maiores expoentes artísticos que surgiram, pintavam justamente desse jeito, né? E ao invés de você ter aquela coisa bem definida da pintura clássica, que você tenta aproximar o que você tá retratando da realidade, eles fazem uma coisa mais onírica, entende? Com mais névoas, em que os contornos, eles não são claramente definidos. A girl has got to eat. All you need is love. She'll end up on the street. All you need is love. Love is just a game.
E o romantismo, ele tem esses problemas, é por isso que eu sempre, Sócrates já falava, né, que a sabedoria, ela reside no caminho do meio, né, não pecar pelo excesso, nem pela falta, porque os românticos, eles até trazem alguma ideia interessante no sentido de simbólicos, né, de falar sobre pátria, de supervalorizar os heróis medievais, de falar sobre nacionalismo, porque os românticos, eles têm também essa pegada nacionalista. Você tem sobre religião, principalmente o cristianismo, você tem algumas questões interessantes no romantismo de pegar os simbólicos e valorizar. Agora, o problema é como você falou, né? A supervalorização, o exagero que se traz dentro desses simbólicos sociais. Obviamente que não para aí, que também você vai para as questões emocionais, românticas e também tristes. Você tinha inclusive a questão da fuga da realidade como sendo algo desejável, né? Você tinha muitas obras que foram feitas naquela época que eram justamente uma fuga da realidade, e os artistas diziam, não, isso é bom que você fuja dessa realidade que não tá tão bonita quanto você queria. E se você parar pra pensar na época que isso tudo foi feito, faz sentido. Por que faz sentido? Porque você tava tendo uma série de revoluções, uma série de guerras, uma série era um período tumultuado, entende? E muita gente, cara, quando se encontra no meio de algo que é totalmente imprevisto, em que a única coisa certa é o risco, você, né, o fulano tende a fugir. Se ele tem a opção de não lidar com o problema e só fugir, ele prefere não lidar com o problema. Você entende? Sim, entendo. O romantismo, na verdade, eu acredito que ele foi uma resposta da psique humana, entende? Como você falou, é essa realidade coletiva, né? A forma como as pessoas percebem o mundo, mais ou menos ali dentro da sociedade, justamente é fruto desse período, né, cara? Que era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sim. É muito voltado para esse tempo que eu acho que também, como você falou, é uma resposta ao excesso do racionalismo. Porque, de fato, nós não somos seres puramente racionais. Na verdade, existe um grande debate de como é guiada a razão, né? Schopenhauer vai falar que a razão é um macaco grande, né, robusto e cego, guiado por um macaco que vê aleijado, né? Na ideia que quem guia normalmente a razão são os desejos. Agora, o grande problema é a supervalorização dos desejos. E realmente o romantismo, ele é um grito contra essa racionalidade iluminista, né? Que ele colocava os desejos, e quando eu falo desejos, para aqueles que me escutam, não estou falando de desejos no sentido sexuais, né? Mas se entende desejos como toda a animalidade do ser humano, né? Inclusive a pulsão à morte, como o desejo sexual de fato, ou a vontade de se alimentar. Todas essas questões que são mais animalescas, elas são tratadas como desejo na filosofia. E vontade é a deliberação humana. Kant e os pensadores iluministas, eles pegavam essa ideia de autonomia humana, de vontade humana, como a primazia das ações, né? Como o suprassumo da ação humana. E colocando, obviamente, já em conflito com aquilo que é o desejo, né? Nós não somos animais como os outros animais, somos os animais racionais. E o homem que não é um animal racional é porque não está sendo um homem direito. Então o romantismo, ele vem como contraponto a isso. E, de certo modo, vai um pouco além, né, do que se espera de algo moderado. Mas olha só, gente. A gente tá falando muito mal aqui, né? Falando que o negócio só não presta. Mas ele, de fato, gerou muita coisa boa. Por exemplo, nessa época, na parte musical, pelo menos, eu acho que na história você não teve mais autores que foram tão renomados quanto os que surgiram nessa época. Você teve artistas com conteúdo tão bom quanto, mas você não teve mais em quantidade igual. Alguns, inclusive, Igor, falam que quem iniciou o romantismo foi Beethoven. Acredita nisso? Olha só, Beethoven, se você for parar pra analisar a obra dele, você tem quase a completude dos trabalhos dele sendo algo voltados pra emoção. Quem é estudioso, né, não eu, outros falam, os estudiosos de verdade, dizem que Beethoven, ele não trouxe tecnicamente nada de novo pra música naquela época. Não era exatamente isso que era o forte dele, entendeu? O forte dele era justamente ele ser Beethoven. Ele inaugurou uma época em que as pessoas iam ver Beethoven por ser Beethoven, entende? É pela atitude que ele expressava através da música dele. Então, por exemplo, quando você escuta a Sinfonia Heróica, né? Que inclusive, não sei se você sabe, mas foi dedicada a Napoleão. Sabia dessa? Sim, sabia. E você sabia que depois ele retirou a dedicação? Sim, sabia.
Olha aí, digo, ele tá sabendo de tudo, rapaz. Pois é, mas no fim das contas, a diferença principal era a atitude dele. Era o jeito que ele tocava, o jeito que ele conduzia e como a música dele falava diretamente pra alma da pessoa, deixava a pessoa emocionada, né? E alguns até dizem que Beethoven usava a música pra expurgar as trevas. Era algo impactante, né, cara? Era quase um show de rock. Agora, você tinha uma outra característica que é muito forte no romantismo também, que é o personagem trágico, né? Que o Beethoven, por exemplo, era um personagem trágico perfeito porque ele era um músico surdo. O que um músico não pode ser é justamente surdo. E Beethoven era desse jeito. E você tem outros também, cara. Um que surgiu um pouquinho depois, que não é um romântico, ele é um impressionista, né? Mas que ele cai nesse adjetivo aí, é Van Gogh. Que ele é tido como um gênio artista atormentado, né? Ele tinha lá seus episódios, ele tinha algum problema psíquico, né? Passou a vida inteira praticamente na pobreza e bebendo. E mesmo assim construiu o legado dele com os quadros que até hoje são reverenciados, né? Um dos maiores influenciadores que a gente tem no campo artístico aqui no Ocidente. Sim, como você falou, eu particularmente, eu não acho nenhuma dessas escolas de pensamento ou escolas artísticas ruins, né? Eu particularmente eu tento ver as coisas de outra forma, até porque eu sou mais um realista do que cético, do que qualquer outra coisa, então eu tento analisar as coisas a partir de como elas são. Agora, minha crítica, obviamente, é porque eu acho que sempre existe um exagero, né? E não é diferente nos tempos de hoje. Sempre você tem uma forma hegemônica de pensar que às vezes bate no pêndulo de um lado e tende a ir depois pro outro lado, como foi falado por você, né? E você tem alguns personagens que surgiram durante essa época que eles são bem emblemáticos quanto ao romantismo. Por exemplo, o Lord Byron, que foi o cara que escreveu Don Juan. Sim. Então, o cara era um boêmio, a vida dele era ficar curtindo, entende? E esse era o ideal. Você tinha o Lord Byron, que ele, bom, como o nome fala, ele era um lord, era da aristocracia, né? E ele era um boêmio total, cara. A única coisa que ele queria saber era de, sabe, zoar mas ele era também totalmente excêntrico. Por exemplo, ele é reconhecido até hoje na Grécia por ter participado da Guerra de Liberação Grega. Então, veja só, um poeta que também era guerreiro e que era boêmio, entendeu? Essa maluquice, essa amálgama de várias titularidades que você vê aí é o que era enaltecido pelo pensamento romântico. Você tem o cara que ele vai pelo sentimento. Hoje eu quero fazer isso, então eu vou e faço isso. Então, essa ideia de você ser boêmio, de você não se importar mais com o que era tradicional na sociedade, né? Era parte do pensamento romântico. Era o ideal, entende? Era assim que as pessoas queriam ser. E quando eu falo em ideal, eu falo em algo parecido com o que a gente tem hoje com Hollywood e os artistas que a gente vê na televisão, entende? Que eles não são exatamente o que as pessoas querem se tornar, mas elas se idealizam naquela posição, entende? Se entregando aos desejos. Peruda, ele é muito marcado por essa questão da subjetividade. Que realmente a subjetividade existe, né? Nós somos seres não totalmente subjetivos, mas grande parte, e alguns vão dizer a maioria da nossa formação é uma formação subjetiva, né? Dos gostos, das escolhas, da experiência, etc e tal. E esse período ele vai trazer muito isso. Inclusive, funda parte de escolas de pensamento que são, né, até hoje frequentes e influenciou muito também a psicologia mais pra frente, na formação não só da psicologia, como na psicologia que vai estudar a subjetividade. Freud mesmo, ele é um desses que vai trabalhar muito a questão do inconsciente e trabalhar sobre algumas coisas que já começavam a ser faladas aqui no romantismo. Mas, por exemplo, hoje quando a gente fala sobre suicídio, essa ideia que o suicídio ele não se pode falar tanto, não pode ser tão compartilhado dentro da sociedade, na mídia, que é um fato que acontece, começa no período romantista, né? No romantismo você teve ali os escritos de Johann Goethe, né? Que ele vai escrever os sofrimentos do jovem Vitor, que vai gerar dentro da Europa uma massa de suicídios de pessoas que leram esse livro, porque eles romantizam muito a tristeza, né? Que é uma das características do romantismo, e depois os psicólogos vão chamar esse acontecimento do livro alemão que gerou tantas mortes a partir de sua leitura como efeito Vitor, né? E até hoje, por causa disso, se evita um pouco falar do suicídio,
que se tornou uma das interpretações sociológicas. É interessante você falar isso porque durante o romantismo mesmo você tinha uma das máximas do negócio que era você morrer de amor. Isso era uma coisa boa na visão dos românticos, né? Um exemplo moderno que a gente tem isso é aquele filme, né, que eu amo, que vocês todos já sabem qual é, Moulin Rouge. E Moulin Rouge, você tem uma história que é justamente isso. Você tem um amor impossível, você tem a boemia como uma prática comum, e é justamente na mesma época dos românticos, né? Não é coincidência. Moulin Rouge, o filme, é uma homenagem ao romantismo. Eles bebem tudo que tem pra ser bebido ali, até as cores super saturadas, esse ideal mais voltado totalmente pra emoção, em detrimento da razão, e principalmente pelo final do filme em que você tem a morte por amor, e que é visto como uma coisa boa. Você tem o personagem principal que ele é largado, né, a sofrer, e esse sofrimento gera o livro que ele escreve, que na verdade é o filme que a gente tá vendo. Então, todo esse contexto, toda essa aventura em que você tem o máximo do amor e o máximo do sofrimento é o que o romântico busca. Ele quer todos os sentimentos em seu cume, em seu ponto máximo, em tudo que você pode entregar. Sim, e hoje em dia não é tão diferente. E é engraçado como você tem um período... Eu, na verdade, eu prefiro muito o efeito romântico na sociedade do que outros em outras épocas, porque se existe o romantismo e hoje em dia a gente vive, não sei como classificar, se é pós-modernismo ou desenvolvimento da modernidade, que gera um efeito parecido, né? Você tem os sad boys, por aí vai, né? Que tem um efeito parecido com o romantismo, né? Que é o período que você diminui as guerras e você pode falar dessas coisas. Eu lembro que em outro programa a gente até comentou, cara, que os românticos de hoje seriam os emos, né? Que eles só querem saber do exacerbamento das emoções. É o cara que não conseguiu entrar no show e ele vai xingar muito no Twitter. Não, e perceba que hoje em dia nem é mais emo, né? Você tem um sad boy, você tem, na verdade, uma galera que valoriza a tristeza em níveis bizarros, assim, né? E aí a gente já fala já de questões, na minha visão, de patologias sociais. De realmente uma galera que acha que o sofrimento e a depressão e outras questões que são problemas que eram particulares e se tornam agora problemas do nosso tempo, são coisas boas, né? A romantização da depressão, do suicídio e dentre outros são problemáticas. E tudo isso acontece exatamente porque vivemos um período, e agora é uma interpretação sociológica, em um período de disputas comerciais, né? E não disputas de Estado. Porque o grande problema da disputa de Estado é que elas geram guerra. E gerando guerra, você não vai ter tempo de falar de amor, colega. Entendeu? Você tem que pegar no fuzil e ir atrás de alguém pra tentar matar. Então, faz parte desses tempos de paz discutir sobre esses assuntos. All you need is love. A girl has got to eat. All you need is love. She'll end up on the street. All you need is love. Love is just a game. E ainda voltando um pouco pro ramo da música, Igor, teve uma junção aí que se tornou um tanto problemática, né? Porque você tem essa exacerbação do sentimento, como a gente falou aqui durante todo o programa, e você juntou isso com um gênio da música que conseguiu produzir algumas melodias, algumas canções que até hoje assustam, que foi o alemão Wagner. Sabe quem é esse? Não, quem é? Então, você conhece o Canto das Valquírias? Não conheço. Então, o Canto das Valquírias, depois dá uma olhada aí no YouTube, que hoje eu não tô com a garganta muito boa, não tô conseguindo cantar nada, nem murmurar tá dando certo hoje. Mas Wagner, ele foi o cara que serviu mais tarde como a trilha sonora pro nazismo, cara. Olha aí. É. Então, e a música dele é muito impactante, entende? Porque ao mesmo tempo que você vê a força que tem, o poder que tem as notas que ele compôs, você vê também uma coisa meio assustadora, porque aquela música ali muda teu estado, o estado que você está no momento que você escuta aquele negócio, entende? Então, é uma coisa perigosa quando você junta
o nacionalismo que você falou aí, né, que já era um dos pilares do romantismo, e você tinha essa exacerbação justamente dos sentimentos, então tava todo mundo ali com tudo à flor da pele, e isso era uma coisa boa, era algo que eles queriam, e aí quando você encontra com um outro maluco igual Hitler, ele usa a música justamente pra fazer o que é de pior, né? Mas assim, obviamente que estamos falando sobre uma escola literária, uma escola de pensamento, uma escola cultural, não necessariamente ligando eles ao nazismo, né? Mas falando que existe certas problemáticas quando você traz esses sentimentos à tona e coloca eles como primazia dentro de relações sociais. Aí você tem um problema, né? Agora, o caminho do meio é totalmente necessário. Eu, mesmo sendo um grande leitor de Pascal, eu acho que é totalmente necessário você ter um pouco de escapismo na vida. Isso é necessário para a sua saúde mental, para diversas coisas. Agora, o que você não pode fazer é o escapismo ser regra. Quando a gente fala de escapismo, é exatamente que é um momento que você escapa, né? Você vai se entreter, você vai fugir das problemáticas do dia a dia, e seja jogando videogame, seja jogando futebol, seja fazendo bordado, ou alguma coisa do tipo. Há quem faça isso cozinhando, né? Que é um momento que você larga um pouco o volante e você entra no automático. Isso é necessário. Agora o problema é tornar isso regra. Eu acho que um problema, talvez, que tenha ocorrido ali no romantismo, talvez tenha sido justamente essa volta do pêndulo, entendeu? Que volta com força total e vai até o outro extremo, mas também porque ideias novas, elas tendem a levar um tempo para se equilibrar. E talvez o que a gente tenha visto dentro do romantismo foi esse tempo até que ela chegasse à maturação e que você tivesse esse equilíbrio, entende? Porque, por exemplo, se você vai olhar para Beethoven, cara, não tem como você escutar aquele Ode à Alegria dele e achar aquilo ali é ruim, cara. É lindo, é maravilhoso, entende? A mesma coisa com as obras de Chopin, por exemplo, que emociona. O cara é chamado Chopin é chamado de poeta do piano, entendeu? Você não ganha um título assim por escrever algo ruim, não é verdade? Sim. E vai lembrar que os desejos, a nossa animalidade faz parte de nós, né? Quando você também priva muito essa sua área, também dá problema, né? Porque o ser humano, ele é um ser integral, a gente não é feito de partes separadas, mas sim um ser completo, que tem a sua racionalidade, as suas deliberações da própria vontade, mas também tem seu desejo e sua animalidade, que inclusive, dependendo de em qual nível o debate se segue, esses inclusive fazem muito mais uso da força em nós, nas nossas ações, do que muitas vezes a nossa própria racionalidade. É verdade. E só fechando aqui então, Igor, teve também, cara, esse movimento não foi influente somente na Europa, foi influente também nas Américas, inclusive no Brasil, é claro. E veja só, um dos expoentes do romantismo, né, um dos artistas que expressou a sua arte através do romantismo foi Pedro Américo, e eu não sei se é o quadro mais famoso dele, mas um dos quadros mais famosos dele é justamente o Independência ou Morte. Sim, que inclusive é criticado um pouco, exatamente por causa da expressão do romantismo. Ah, é? Qual é a crítica? Que supervaloriza, né, uma situação que, na verdade, é aquela velha crítica, né, que eu praticamente não gosto muito. Que fala que, não, na verdade, Dom Pedro I estava num burro, com dor de barriga, tá, etc. E existe uma supervalorização da pintura. Mas assim, é óbvio que porque se você olhar pro quadro Independência ou Morte agora, você vai perceber que, primeiro, parece que o quadro segue como um redemoinho, entendeu? Tudo tá em movimento como se estivesse circulando. E, cara, é óbvio que não foi desse jeito, entende? Mas sabe o que mais me incomoda naquele quadro ali? Sim. Porque no nosso hino a gente fala, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? Só que a única coisa que você tem naquele quadro, cara, é 3 gotinhas de água ali na pata do cavalo, lá embaixo, que é o rio Ipiranga, entende? Uhum. Independência ou Morte, o Ipiranga tá no nosso hino, mas no fim das contas só aparece 3 gotas dele mesmo no quadro. Faz parte. Mas, no mais, eu acho que isso, por mais que, se a gente for ser bem realista, foi um rompimento com Portugal, e pra mim ali foi a grande formação do Brasil, né? Mesmo que seja através do Império, né? Não como algo ruim. E eu acho que ali a gente não tem que ser
tanto realista, né? Você realmente tenta fazer uma expressão da importância do momento. Mas que os críticos estão aí todo momento pra falar assim, ó, colega, não foi isso aí não, viu? Mas de qualquer forma, eu prefiro essa pintura mais onírica, entende? Igual você falou, é mais focada no ícone do que na realidade. E eu acho que pra aquele momento ali, foi o que pedia. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @LeoSemGravidade e o @SemGravidade_PC. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @ProfIgorPH e no @LeoSemGravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/SemGravidadePodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.